Ixi. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Não encontramos uma melhor iluminação para fazer esse. Procuramos aqui todos os meios aqui, colocamos várias luzes aqui, mas ainda nosso rosto está meio escuro. Mas a mensagem é a mesma e a voz também. Então, que Deus possa fazer chegar até você tudo aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. Amém. Então nós estamos iniciando aqui agora o capítulo 3 do nosso segundo módulo desse estudo de teologia, no nosso Vem Estudar Comigo. Amém? Já deu boa noite. Amém? Então vamos começar? Capítulo 3, o título Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco e seu nome vem da Septuaginta. Versão dos 70. 70. Antiga versão grega significa princípio, origem ou nascimento, que é o que significa o nome Gênesis. Pois relata o princípio de todas as coisas, o germe de todas as formas de vida e de todas as instituições em relações humanas. Tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, porque nele estão a semente de todas as grandes doutrinas. Encontramos a origem do mundo, do planeta, do homem, do casamento, do pecado, do governo humano, de diversos povos, dos diferentes idiomas e principalmente do povo de Israel. Nele está registrado a primeira mensagem da redenção, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Amém. Depois de o homem ter pecado e caído nas trevas, depois de o homem ter pecado e caído nas trevas. Ponto. As primeiras alianças de Deus com o homem surgem neste livro, como a aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão. Apresenta fatos que têm influenciado bilhões de pessoas durante milhares de anos. Com a queda, como a queda, o dilúvio, a Torre de Babel, a intriga entre judeus e árabes, o papel distintivo de Israel e a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis é um dos livros mais citados no Novo Testamento, servindo de base para todo o restante das Escrituras Sagradas. Alguns temas mal voltam a aparecer até que sejam tratados e interpretados no Novo Testamento. O livro de Apocalipse, em particular, narra o cumprimento dos grandes temas iniciados no Gênesis. A antiga serpente, né, é uma das coisas que engana todo mundo, está derrotada, caiu a Babilônia, né? E os redimidos levados de novo ao paraíso têm acesso à árvore da vida. Né? É engraçado, eu nunca tinha assim percebido que era isso de novo, né? Que a gente foi cortado esse acesso. E no Apocalipse fala que nós teremos acesso novamente, tudo né? Isso que foi cortado. Para mim era uma outra árvore, mas não. Ele está dizendo que nós vamos ter acesso à árvore da vida. Da vida. Que Adão, depois do pecado, não teve. Não teve. Porque Deus disse, se ele comer, ele vai ser como um de nós. Então, ele é como um de nós, né? Senão ia perpetuar o pecado. Deus é Deus e preocupa-se unicamente com os seres humanos. Tem gente que tem, sabe, o pensamento de dizer assim que Deus não se importa com eles, que Deus não se importa com a humanidade. Sabe,
a humanidade é a maior ocupação de Deus. Sim. Por quê? Porque ele se deu para resgatar a gente para um propósito muito maior do que essa vida que nós vivemos. Essa vida que eu e você vivemos, ela é passageira. Amém. Mas Deus nos espera na eternidade. Você veja a paciência de Deus. Deus está esperando terminar o nosso tempo para a gente poder, ele ter ali a alegria de nós estarmos juntos com ele, passeando com ele no mesmo jardim. Isso. Né? No paraíso, né? Nos dando acesso e mostrando para nós a árvore da vida. Então isso é maravilhoso demais, sabe? Ele, Deus, coloca à disposição da humanidade um grande plano no chamado de Abraão, demonstrando com isso a maravilha do seu infinito e redentor amor. Nós vamos ver aqui agora, vamos ver o esboço no Mozinho, primeiro título. Qual é a diferença do que a gente leu, o resumo de Gênesis lá no outro livro, no vermelho, e esse aí? É porque lá ele falava alguns aspectos com relação à síntese, né? Que se fala, Era uma síntese do síntese, livro. Ele dá uma abrangência. Aqui ele vai especificar um pouco mais cada ponto que é como importante. ler novamente, né? Isso. Então o vamos esboço lá. de Gênesis. Então você anota aí o primeiro ponto, o começo da humanidade. Capítulo 1, versículo 1. E depois o versículo 11 e o versículo 32. Tá. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora é qual? Pronto. 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E agora no 32. Eu acho que esse livro é o que você mais gosta, né, Jorge? Com certeza. Ele explica tudo, principalmente esse primeiro e o segundo capítulo. 32, como é isso? Só tem 31. Aqui, ó. Ah, meu Deus, ele anda errando esse livro. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim e amanhã, e esse foi o 6º dia. Ok. Então, a criação do mundo, que nós acabamos de ler aí, mas vê o capítulo 2, versículo 3. Eu acho que era... Mas tudo bem. Não, era 2. Não, vai lá. 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vamos ver. 2. Versículo 3. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Agora nós vamos voltar lá onde eu falei que era o 11. Na realidade, é o 11:32, eu falei que é 11 depois do 32. Na realidade, é o capítulo 11, versículo 32. Desculpe então vamos a falha. ver. Então vamos ver. Já tinha ido no 32, lá estava lá. Aí. E Terá morreu em Harã, não, amor. Com a idade de 205 anos, né? Não. Eles erraram mesmo. Erraram mesmo, né? Tá. Não era para ler de 1 a 11, na realidade. Era. E o 32 é o quê? Não tem. Agora, esse foi A. Agora, o B. O lugar do homem no mundo. Capítulo 2, versículo 4. Isso pra gente ver, capítulo 2, versículo 4. Aí você já tá no 4 aí, ó. Peraí. Capítulo 2, versículo 4. Essa é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Então, isso aqui é pra gente ver o seguinte, ver exatamente, descrevendo tudo aquilo que vem se refere a nós, a nossa criação,
E como cada ponto é importante para a gente saber o lugar do homem no mundo. Tem muita gente que se pergunta, né? Ah, como é que foi criado? Depois o lugar do homem. Qual é o lugar do homem? Agora nós vamos ver o versículo 25. Deixa Agora eu aqui, responder para Márcia, que perguntou. Eu tô melhor, Márcia, e o Jorge também tá melhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Ah, e o neném não tava com catapora, não. É outra doença. Mas já foi no médico, já tá medicado. Então vamos ver lá o versículo 25. 2. Versículo 25. Tô meio afanhosa, né, dessa gripe. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. O lugar do homem no mundo. Eles não tinham vergonha. Não. Porque ainda viver em santidade. Certo? O pecado desnuda o homem, né? É. E coloca vergonha nele. C. A entrada do pecado. Ó, você vê a sequência do pecado e a queda resultante. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Você vê, ela exagerou, né? Sim, claro, ela dá uma esticada para provocando poder revolta, seduzir, né, na Eva. Isso, foi exatamente isso. É, mesquinho, Deus é mesquinho, né? Na realidade, esses questionamentos estão sempre na cabeça de todo ser humano. Né? Ele vem, questiona, busca razão, e aí você pensa na razão e acaba dando ouvido ao diabo. Vamos ver também o capítulo 4, versículo 26. 26. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Ou seja, presta atenção nisso, desde Adão e Eva, não até Sete, mas até o Enos, não se proclamava o nome de Deus. A partir de Enos, é que começou então a se proclamar o nome de Deus. E ainda assim, quando chegou no final, só tinha Noé e a família. Meu terrível, Deus, né? Terrível. D. A, B, C, D. As raças antediluvianas e os patriarcas. Adão a Noé. Capítulo 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Certo. Até onde? Até o 11, não? Não, é traço 32. Então, é até 32. Então, vou ler tudo. Tá bom. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Que engraçado, né? Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos. E gerou filhos e filhas. Imagina, gente, se a gente com 40 anos já tem um monte de filho, eu com 36 anos já tinha 4. Imagina Adão e Eva, totalmente férteis, saudáveis. E presta atenção numa coisa. Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. Só que Adão nunca foi bebê. Ele já nasceu homem. Grande. Já nasceu homem. Já foi criado, formado homem. Ele e a mulher. E a Eva. Então, ou seja, ele quando no primeiro ano da sua vida ele já era homem e já era casado, né? Aí ele depois com 130 anos ele foi pouco tempinho solteiro, né? Muito pouco. Ou seja, aí ele viveu ainda 800 anos depois de tudo isso. Imagina quantos filhos. Ele povoou a terra. E os filhos 32. dele também, né? Você não vai até o 32? Vou. Gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos
e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Enos, da vida de Enos, foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Malaleel completou... Ai, o ventilador fica me dando coceira. E 5 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaleel foi de 895 anos, depois morreu. Aí gerou Jared, e Jared gerou uma pessoa muito importante, Enoque. E ele tinha 62 anos, não, 162 anos quando gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Oi, ainda gerou mais. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. O homem mais velho da terra, né, que viveu mais tempo. Quando Enoque, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, enquanto Deus o arrebatou. Que lindo, né? Ele nem viveu muito, né? Deus ficou ansioso por ele. Deus agradou tanto dele, né? Que lindo, viu? Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele já tinha um sofrimento na terra, né, amor? Por causa da maldição do pecado. O que deixa aí uma pergunta no ar é que, assim, aqui isso aí está narrando todo o nascimento dos filhos. Mas não significa que antes de nascer aqueles filhos que eles denominam como os primogênitos, não tenha nascido mulheres, né? Mas porque aqui fala que gerou filhos e filhas. Então, só ela não fala se antes teve filhos, entendeu? Porque você pode ver que ele viveu 100 e poucos anos e teve o primeiro filho, entendeu? Então, eu inclusive acho que nascia mais mulher do que homem, né? Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Isso aí não que é de onde veio toda a civilização da Terra. E não sabe quando eles foram gerados. Aí não mostra, né? Que ele fala que ele já tinha, né? 500 anos já tinha os 3. Os 3 filhos. Ele só teve os 3. Né? Não teve filha, nada. Só os 3 filhos. Só os 3. Acabou. Amém. Bom, a pecaminosidade do mundo expurgada pelo dilúvio. Capítulo 6, versículo 1. Não, capítulo 6, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquela
aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e ela lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Tem alguma semelhança dos dias de hoje? Nenhuma, né? Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei. Todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. E na verdade, na realidade, Deus realmente destruiu toda a humanidade. Só ficou Noé e os filhos. Que deram continuidade ao plano, ao propósito de Deus, né? Que ela, senão, romperia completamente o propósito. Para você ver o tamanho da tristeza de Deus com tanto pecado, com tanta maldade. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que tinha nesse período. Foi um período de mais ou menos 2.000 anos. Mais ou menos 2.000 anos. Depois do dilúvio começou a ter primavera, verão, outono, inverno. Antes não tinha isso, né? Era sempre, e nem chuva também. Sempre fértil, né? Isso, e nem chuva, porque a água, o vapor brotava do chão. Mas a gente vê que Deus, ele colocou tudo à disposição do homem para o homem fazer o que é certo. Mas aqui mostra que a escolha do ser humano sempre foi, a tendência sempre foi buscar o mal e não o bem. E nós estamos vivendo um período quase semelhante a esse, porque hoje as inclinações dos corações das pessoas, dos homens, sempre inclinam para o mal. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus está na terra e ainda sim tem sido preservado aqueles que são fiéis a Deus, né? Pode terminar de ler, né? Eu não sei. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás, para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados. Aí vai falando, né, o tamanho de um lado para o outro. Sim. Aí ele fala: mas estabelecerei no versículo que 18. tudo vai perecer, né? Ele fala: mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para o conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Uma coisa a gente deve também observar. A destruição que Deus proporcionou foi algo inexplicável.
Porque o que a gente lê é apenas que a terra foi coberta com a água e houve o dilúvio. Mas veja que Deus destruiu a terra e os seres humanos que havia nela, e a destruição foi tão tremenda que nem os ossos, nem os fósseis da época do dilúvio foram encontrados até hoje. Porque você pode ver que nessa época tinha os nefilins e tinha gigantes, né? E ninguém encontra, apenas fazem aí umas fake news aí, umas montagens de gigantes encontrados. Mas na realidade ninguém conseguiu achar qualquer ser humano, qualquer fóssil desta época. Sim. Então é algo para ver o tamanho misterioso, da destruição, né? É um mistério. A arca encontraram, mas não acha. Não acha ossos, nada. Só de dinossauro. Foi uma destruição completa mesmo. Agora, letra F. A posteridade de Noé e as raças primitivas do Oriente Próximo. Capítulo 10, versículo 1. Gênesis. Nós estamos no livro de Gênesis. 10, versículo 1. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Ótimo. Agora, eu não sei se tem 11:32, acho que não tem. Não. Bom, agora... Os filhos de quem? A descendência deles. Então, antes do dilúvio, Sem, Cã e Jafé não tinham filhos. Não tinham. Quem mostra que os filhos deles, isso é muito importante também, né? Nasceram após o dilúvio. E a vida vamos ver agora um outro tópico, que é a vida de Abraão. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Então aqui, ó, a chamada de Abraão, que está falando aqui exatamente o que ela acabou de ler, e sua aceitação da aliança pela fé. Versículo 14. Vamos ver o versículo 14. Eu já falei de 1 a 14. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas, a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai sua esposa, escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem sua formosura, não se alegarão, é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida.
Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Queria ter conhecido Sarai. Bom, agora, aqui, ó, renovação, que agora é com a Laodiceia aqui. Eu vou passar para a leitura agora. Onde, amor? Aqui. B. Renovação e confirmação da aliança. 15, capítulo 15, de 1 a 17. E depois leu o 27. Aqui, ó, era de 1 a 14 e por último leu o 24. Lê aí o 24, que faltou. Cadê? Aqui. 12? Não, 14. Não. Não, 12, isso. E o 24. Não Cadê? tem. Então. Tá esquisito esse livro, hein? Então lê 15, de 1 a 17, por último 27, se tiver. 15 de 1. Precisamos entender isso aí, que eles estão colocando aí, que a gente não sabe. Não Na verdade, nós não estamos entendendo. Ali deve ter alguma coisa ali que a gente não discerniu ainda, não. Mas nós não estamos perdendo o fio da meada, né? Não. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: assim será assim a tua posteridade. Dá licença, irmão. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, cada metade de frente para a outra. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui Deus já estava dizendo a Abraão tudo que ia acontecer no futuro. Que essa escravidão aí, esse tempo que ele viveu, 400 anos, foi o período que eles ficaram no Egito. Quando José, né, foi governador do Egito. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado, irá reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Falei aqui que ele está falando
já aqui, já com Abraão, ele já estava dizendo sobre Jesus. Sobre que o povo de Israel ia ficar escravo por 400 anos. Sim. Já estava falando de já toda fala essa... já da ida para o Egito. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês entenderem aqui. Você pode observar o seguinte, ele disse assim, depois de 4 gerações. Antes ele fala assim, os seus descendentes vão se tornar escravos por 400 anos, certo? 400 anos. Aí no versículo 16 ele diz, depois de 4 gerações, seus descendentes retornarão para esta terra. Então a geração é de 100 anos. Você ouve muitos aí, líderes, pastores e tal, falarem que geração é de 70 anos. O que a Bíblia fala de 70 anos, fala assim, que o homem vai viver 70 anos, o que passar disso é enfado e canseira. Ou seja, ele vai ter vigor até os 70. E o que passar disso vai ser só ai daqui, ai de lá. Já depois dos 40 já é a idade do condor. Mas aí é com dor demais. É com dor demais. Então, para você entender, quando falarem para você a respeito de geração, está aqui no capítulo 15, versículo 16, que aqui é a prova cabal de que uma geração, ela é de 100 anos. Sim. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Jesus, quando falou do momento em que ia se dar até mesmo o arrebatamento da igreja, ele fala sobre quando os ramos estiverem tenros. Né? Vocês conhecem o verão. Ele falou, não passará, ele fala assim, não passará esta geração, a geração que nasceu a partir desse evento. E a geração que nasce a partir desse evento é a geração de 1948. Ou seja, essa geração de 1948, ela vai terminar em 2048. Então guarda isso, grava isso. Porque Jesus disse assim, não vai passar esta geração sem que tudo que ele diz a respeito da volta dele aconteça. Você entender? Então, para você ver o quanto nós estamos perto. Não sabemos a hora, nem o dia que ele vai vir. Estamos perto, irmãos. Mas para você saber o quanto nós estamos perto. A apostasia está aí, ó, batendo a porta. E a apostasia está inundando a igreja. Tá. Pastores aí renomados, homens que eram sábios, retificar a Bíblia, né? Agora estão citando uma heresia horrível, sabe? E tem muito crente, gente, sendo enganado por esses infelizmente desviados e seduzidos por Satanás. Então, guarda bem isso, gente. Guarda bem isso da geração. Isso é muito importante. Nós estamos lendo aqui tudo isso, mas a gente tem um lembrete para dar a vocês a respeito da volta do Senhor. Então ele fala assim, depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essa terra, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos, olha só, que mereçam ser severamente castigados. Então, quer dizer, o tempo ainda, o limite de Deus não tinha chegado para aquele povo. Não tinha. Mas Deus sabia que eles iam ficar tão terríveis que não ia ter como não matar todos eles. Sim. E não era só, queridos, não era só os homens adultos, não. Eram crianças, animais, tudo. Por causa do pecado, estava tudo amaldiçoado. Por isso Deus manda. Contaminado, né? Tudo contaminado. Por isso Deus manda, depois quando eles voltam, os israelitas, a fazer a justiça que Deus queria em relação a esse povo ruim, maligno, né? Povo que andava segundo o que Satanás queria. A gente nem pode imaginar, nem calcular o que esse pessoal fazia, gente. Eles eram... Muita crueldade, sabe? Muita adoração a Satanás, né? Vocês viram aí o pessoal do Estado Islâmico, né? É mais ou menos isso, hein? Ou até pior. Pior, amor. Ou até pior. Pior. Até pior. Eles vão se manifestar dessa maneira no final. Bom, com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça.
e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha de fogo passaram pelo meio dos animais divididos. Ou seja, quando ele está falando aqui que eles partiam os animais, isso era um costume, uma aliança que era feita entre duas pessoas. E aí Deus então fala assim, como é que eu vou fazer essa aliança? Deus pega e manda ele cortar os animais ao meio, colocou lá, mas só que ele deixou aquilo ali, ficou exposto por um determinado tempo. Houve um tempo dessa aliança de conturbação que as aves de rapina queriam pegar isso. O que significa isso, gente? Satanás está sempre querendo quebrar a nossa aliança com Deus. E a aliança dele conosco. Ele sempre vem tentar roubar aquilo que Deus estabeleceu conosco. E contaminar aquilo que a gente oferece ao Senhor. Aquilo que a gente oferece a Deus. Né? Porque eles tentavam comer o sacrifício que Abraão colocou ali. Vocês veem que esses animais que ele expôs lá, diz aqui que com a chegada da noite veio a escuridão. Ficou até a noite. E aí surgiu um braseiro que soltava fumaça. E uma tocha de fogo. Aleluia. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Aleluia, era Deus. Glória a Jesus. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão. Aos teus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos gigazeus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gente... Você esqueceu de dizer dos amorreus. Dos amorreus também. Dos cananeus. Olha, assim, nesse costume, o menor, aquele que tinha menos importância, é aquele que passava pelo meio do fogo. Pelo meio do sacrifício. Pelo meio do sacrifício. Deus tomou a posição do menor. Oh, que lindo, né? Quando ele deu a sua vida na cruz, ele também tomou a posição do menor. Ele disse assim, Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? E ele tomou a posição de servo. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, do menor. Quando ele abaixa ali para lavar o pé dos discípulos, o que ele está fazendo, gente? Ele se coloca na posição do menor. E ali ele faz uma aliança. Assim ele fez com a gente. O nosso Deus, o nosso Senhor. Quem somos nós, gente? Quem somos nós? Meu Senhor. Glória a Deus. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Leu até o 17, né? E o 27? Não tem. Não tem. Então a gente não sabe o que quer dizer isso aqui, 27. Será que é página? Oh, meu Deus. Não sei lá. Ló é poupado de Sodoma. 18, de 1 a 19. Vê se tem o 38, que a gente já sabe que não é versículo 18, né? De 1? 1 a 19. Vamos ver se tem o 38. Você diz o quê? 38. Não tem. Então isso aqui não é versículo. É outra coisa. Bom, 1 a 19. Vamos lá, gente. Vamos ler. De 1 a 19. Você não quer que eu leia? E você vai lá, fora um pouquinho? Não. Aliado vai cuidar. Aliado tá tomando banho. Ué, e ela não tá vendo? Não. E quem tá lá? O Arthur. Meu Jesus, ele não vai saber falar. Ô, mozinho, vai lá. Gente, vocês me dão licença? Eu vou cuidar de uma coisa aqui, que é importante, tem uma pessoa aqui fora, e eu preciso dar atenção a ela. Mas fica aqui com a minha esposa, e depois você encerra também, senhor. Tá bom. Pode, então, de 1 a 19. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais, de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda
correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. Você vê uma coisa, gente, que eles receberam a adoração de Abraão. Já vi gente dizer que isso aqui era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sei, né? Mas que um deles era Deus, era, com certeza, porque recebeu a adoração dele. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo, sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Você vê, né, gente? Com fome e cansado, Deus não estava com certeza nem os anjos. Mas ele queria o quê? Aquele momento ele queria a companhia, a comunhão de estar ali com Abraão, né? Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara. Aqui já é Sara e já é Abraão, né? Toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo menstrual das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que sou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri, Sara? Conjeturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Se Deus viu ela rir no íntimo, como não ia ver que ela estava mentindo, gente? Oh, meu pai. No entanto, ela mentiu e falou: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Até aqui, né? Então, aqui fala que Abraão, o Ló foi poupado, né? Nessa conversa aqui. Glória a Deus. Agora D, né? Aqui tá falando da vida de Abraão, resumidamente. Abraão e Abimeleque. É o 20, de 1 a 18. Abraão, só um momento, irmãos. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerá. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã.
Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se. Voltei. Mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou? Ela é minha irmã, e não foi ela, pessoalmente, quem confirmou ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem, sei que fizeste isso de coração puro. E fui eu quem te impediu de pecar contra mim. Você vê, Deus impediu ele de pecar contra ele mesmo, não permitindo que a tocasse. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Lembra? É até... Nossa, você vê uma coisa, né? Que de 1 a aqui Deus 18. fala que Abraão, né? No caso aqui, ou já era Abraão? Abraão. Já era Abraão. Ele era profeta, né? Ele, além de ser, ele era profeta. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhe tudo o que havia acontecido e seus homens tiveram grande temor. Na realidade, a Sara e o próprio o Ló era sobrinho, e Sara também, né? Só que, como eles viviam sempre no mesmo povo, eles chamavam um ou outro de irmãos. Eles tinham como irmão por causa do sangue, né? Então, de certa forma, quando ele fala para chamar de irmão, para dizer que é irmão, é claro que ele, de uma forma sutil, ele deu uma enganada, né? Não uma mentira, foi uma mentira omitiu, meio... né? Deu uma omitida e uma mentirinha que a gente não deve usar, viu, gente? Tá? Não deve. Tá? Mas ele deu uma mentirazinha, só que aquela mentira só para dar um nó, né? E a Abimeleque... Não, em seguida... onde é que está em seguida? Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti, para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir desta maneira? Abraão replicou: eu disse para comigo: certamente não haverá nenhum temor de Deus neste homem. Gente, isso é para a gente tomar muito cuidado com relação a isso. Você vê que Deus falou quantas vezes com Abraão. Mas você vê que nessa situação, circunstância, ele nunca perguntou para Deus como ele deveria agir. Então ele fala aqui, olha, eu falei comigo mesmo, né, lá comigo, né, que certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa de minha mulher. É o que a gente sempre faz, gente. A gente supõe algo que vai acontecer que não existiu ainda. Mas a gente supõe que vai acontecer daquela forma e toma decisões erradas. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Além disso, ela é realmente, ele fala, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Tornou-se minha mulher. Ou seja, era irmão mesmo. Era o irmão, mas não... na realidade, Ló era sobrinho dela, né? E dele. Só que ele, a mãe dela era outra mulher de Abraão. Não, de Terá, né? Uhum. E ele de outra. Então, ele fala, na realidade, ela era minha irmã. Ele não mentiu, ele deu uma enganada. Porque era a mulher dele. Ele errou por causa disso, porque era a mulher dele. Então, quando Deus me fez andar errante, longe da minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar que estivermos, dirás ao meu respeito que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara.
E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. A Sara ele presenteou: estou entregando ao teu irmão, Mas né, era, né? 1000 peças de prata, com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Deste modo, todos saberão que tu és inocente. Que ela Ele podia honrou ainda ela. ficar defamada, né? Podia ficar defamada. É. Então, em seguida, Abraão orou a Deus. Aí sim, né? E Deus curou Abimeleque, Ele já estava doente. sua mulher e suas servas, a fim de que Nossa. pudessem novamente ter filhos. Estavam Ou seja, Deus tinha Deus fechou a madre cerrado a delas. madre delas. Nossa, é terrível, né? Você vê que, às vezes, nossa atitude, nosso comportamento pode, nossas decisões erradas, Trazer podem esterilidade. trazer consequência também É. para outros, né? Para outros. Para outros. Esterilidade também, né? Tanto de um lado do outro. Pois o Senhor havia tornado estéril o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa, aqui não é irmã, esposa de Abraão. Então aqui, agora vamos ao E. Nascimento e casamento de Isaac, o filho da promessa. Não dá mais tempo, né? Vamos deixar para... Hoje é que dia, amor? Dia 4. Vamos deixar para sexta-feira, tá bom? Então, gente, ó, eu já agradeço a companhia de vocês. Um prazer, né? Obrigada a todos que estão estudando conosco. É um prazer muito grande compartilhar a palavra com vocês. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida, por você estar conosco, estar sendo perseverante, porque perseverar no aprendizado não é fácil. Mas você está sendo fiel, está sendo perseverante, e nós louvamos a Deus que está nos acompanhando. Nós vamos compartilhar esse vídeo aqui no Facebook e no YouTube. Compartilha com seus irmãos, né? Compartilha. Este aqui é o segundo módulo que nós estamos estudando. Sim. Nós ainda temos um terceiro módulo que nós vamos estudar ainda. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Tá bom? Que Deus abençoe você, te dê uma noite abençoadíssima e espero ver você na sexta-feira, às 18 horas, no nosso Vem Estudar Comigo. Amém. E convido você, logo a seguir, às 20 horas, nós vamos estar aqui fazendo o nosso culto em casa. Adore a Deus conosco. Se reúna com a sua família. Vamos todos juntos louvar o Senhor. Como eu disse, eu sei que o Roncone está vendo aí agora, geração é 100 anos. E nós estamos vivendo a geração de 48, é a última. A última. Termina em 2048, tá bom? Só para deixar você curioso. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe.